Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Arthur aqui. Olha só, nessa questão de hoje é uma questão interessante porque ela tem 6 itens para você analisar. Então ela vai falar de distribuição eletrônica, ela vai falar de tipo de ligação, ela vai falar de oxirredução. É uma questão bem completa. Essa sim é uma boa questão porque ela vai pegar diversos temas com você para ver se você está preparado, se você consegue, né, puxar todos esses temas de uma única vez em uma questão. Beleza? Ficou curioso? Quer aprender? Aqui eu não vou te dar só gabarito, eu vou resolver com detalhes e te dar dicas para que você possa fazer a questão aprender, além de simplesmente ter o gabarito. Beleza? Aqui falamos de química, é química, vem comigo, depois da vinheta. Então, meu querido, olha só essa questão. Ó. Em algumas operações militares, grupos especiais utilizam artefatos explosivos como granadas de mão, denominadas de luz e som, ou atordoantes. Após sua deflagração, a granada gera como efeito um estampido muito alto e um intenso flash de luz que atordou o oponente. Algumas granadas desse tipo podem possuir como reagente componente principal o magnésio metálico em pó. Considerando a luz emitida por essa granada como resultado da reação química entre o magnésio metálico pulverizado e o oxigênio do ar, tem-se a equação da reação. Então, deu a equação para a gente. Acerca do magnésio e da reação descrita acima, foram feitas as seguintes afirmativas. Então, vamos ler primeiro tudo que é cobrado nessa questão aqui. 1. É uma reação de simples troca. 2. Nessa reação ocorre a oxidação do magnésio metálico. 3. Após a deflagração da granada, ocorre a reação do magnésio metálico, né, a formação do sal do magnésio. 4. Conforme o diagrama de Linus Pauling, a distribuição eletrônica do cátion magnésio é essa daí. Após a deflagração da granada, com reação do magnésio metálico, conforme a reação descrita acima, ocorre formação de óxido de magnésio e gás hidrogênio como produtos. E 6. As ligações químicas existentes entre os átomos de magnésio metálico são denominadas metálicas e as ligações químicas existentes entre os átomos no óxido de magnésio são denominadas iônicas. Então, fala de ligação, distribuição, oxirredução, tem classificação de reação, uma questão que tem muita coisa para ser discutida. Ela aborda muitos temas. Então, você está vendo que tem toda essa demanda. Eu já, antes até de começar a questão, eu quero te convidar a conhecer o meu Instagram, porque esse é um dos trabalhos que eu realizo lá. É um mapa mental que envolve tabela periódica, separação dos elementos, saber se um elemento, se a ligação é metálica, se a ligação é não metálica, identificar gases nobres, metal de transição interna, externo, períodos, nome das famílias, distribuição eletrônica, né, que você tem para localizar elemento. Então, um mapa mental que tem muita coisa e não é o único. Lá no meu Instagram, tá marcado ali para você, tem mapa mental de vários temas. É um trabalho em paralelo que eu executo lá e vou divulgando esse conteúdo lá. Então, se você tiver o interesse, conteúdos como esse aqui, esse mapa mental que tem essas informações, vão te ajudar a resolver questões dessa da SpaceX, que abordam vários temas dentro de uma só. Isso aqui, né, facilita muito a sua vida, é uma forma de resumo muito interessante para te auxiliar. Então fica o convite, tem essa tabela periódica, tem de pilha, tem de um monte de coisa lá, eu estou sempre liberando mapa mental, química orgânica, enfim, fica o convite, se te interessar, vai lá, faz o download, curte, comenta, enfim, aproveite. Vamos voltar à questão então. Olha só, a gente vai ter que analisar uma por uma, não tem como, né? É o nosso objetivo aqui. Essa é uma reação de simples troca. Primeiro, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que ver aqui, a equação está balanceada? A gente precisa ter essa certeza sempre. Independente, pode ser que a questão nem use isso, mas é interessante a gente ter equação química balanceada de cara para evitar, porque às vezes, vamos supor que o item 6 fosse um cálculo estequiométrico, a questão não te falou sobre a equação estar ou não balanceada, e se você assume que ela está balanceada e esquece de conferir, você pode errar a questão por causa de bobeira, ok? Então eu estou vendo, né, regrinha de balanceamento básico. Você, para fazer o balanceamento, você vai precisar de um macho na hora da prova.
que é balancear a ordem dos metais, ametais, carbono, hidrogênio e oxigênio. Primeira coisa que eu vou balancear, os metais. Eu tenho um magnésio e um magnésio. A metal eu não tenho, carbono, hidrogênio também não, oxigênio. Um oxigênio no fim, 2 no início, eu posso multiplicar isso aqui por meio. Pode multiplicar a equação toda por 2 para ter coeficiente inteiro? Pode, não tem problema não. Eu coloquei dessa forma aí. Nem sei se vai usar, mas é químico. De uma equação ela tem que estar balanceada. Primeira, essa é uma reação de simples troca. Vamos olhar o primeiro item então. Galera, o que nós temos nessa equação? A gente tem, né, o magnésio mais o oxigênio formando o óxido de magnésio. Quais são os tipos de reação que a gente tem, as classificações, as 4 principais? Adição ou síntese, que é quando você tem um volume de reagente, né, 2 espécies se combinando e formando uma única espécie. Você já viu que é exatamente isso que você tem, né, 2 substâncias se combinando e formando uma terceira. Então, automaticamente, você já sabe que não é simples troca. Mas eu vou continuar te dando toque para te lembrar quais são as outras. Síntese, então, ou adição, reagente formando um produto. Análise ou decomposição, um produto formando um reagente formando produtos. O nome diz análise ou decompor, separar. Simples troca. Simples troca, pessoal, um jeito eficiente de você ver é o seguinte: uma substância composta com uma substância simples, formando uma nova substância composta e outra nova substância simples. Então tem que ter substância simples no início, substância simples no final. A gente vê que não tem isso. Temos substâncias simples no reagente e uma única substância composta no produto. E por fim, a dupla troca, que eu tenho substâncias compostas formando substâncias compostas. Um resuminho aqui rápido para você lembrar para assimilar. Então a primeira é uma reação de simples troca? Não. Essa reação é de síntese ou adição. Incorreto. 2. Nessa reação ocorre a oxidação do magnésio metálico. Vou colocar a equação aqui para a gente poder analisar isso com calma. Vou deixar o meio de O2 produzindo um MgO. Galera, vamos recordar o conceito aqui. O que é oxidação? Oxidação significa perda de elétrons e redução significa ganho de elétrons. Então ele está falando para a gente sobre o magnésio sofrer oxidação. As questões da SpaceX gostam muito desse tipo de discussão. Então tem a playlist no canal só com questões da SpaceX comentadas. Em várias delas aparece item, várias outras análises eu faço com bastante detalhe também. Então vale a pena conferir se esse for um tema que te interessa. E oxirredução é muito cobrado no PISM 3, né, em questões abertas. Eu sei que você não faz questão aberta, né, ainda não faz PISM, mas são boas questões para discutir oxirredução. Vale a pena você ir lá na playlist do PISM 3 e conferir os exercícios que envolvem oxirredução, porque vai te ensinar muito se for um tema que você precisa de ajuda. As questões são muito boas. Ok, vamos ver o NOx aqui. Magnésio, substância simples, estado padrão, 0. Óxido de magnésio. O magnésio, né, o oxigênio tem uma carga de -2, o magnésio tem uma carga de +2. Então, de fato, o magnésio saiu de 0 para 2+. Ele, de fato, sofreu oxidação. Por quê? Porque a carga dele aumentou. De 0 para 2 significa que perdeu elétrons, significa que ele sofreu oxidação. Então, a 1 está incorreta e a 2 é verdadeira. A gente já consegue manipular um pouco as alternativas. A letra A eu tiro, a letra D eu tiro, a letra E eu tiro. Eu fico entre A, B e a C. Consequentemente, a decisão vai estar no item ou no item 5 ou item 6. Então, já poderia pular a 3 e a 4 e olhar esses casos. Não vou fazer, porque aqui eu tenho o objetivo de te ensinar a olhar a questão, a achar os pormenores, para que você possa entender ela melhor. Não é só te dar gabarito. Isso aí você acha no site lá, o gabarito das questões.
Tem 3. Após a deflagração da granada, com a reação do magnésio metálico, conforme a equação descrita acima, a formação de um sal de magnésio. Galera, vamos relembrar aqui rapidinho. Eu vou te dar um macete, né? Primeiro, ácidos e bases. Vamos só dar um tapa nas funções aqui rapidinho. Ácidos e bases. Eu vou fazer o uso da definição de arrênios. Você sabe que tem broncetilório, você sabe que tem Lewis. Então aqui, ó, arrênios, apenas arrênios, eu vou usar. Como é que eu identifico um ácido? Hidrogênio mais alguém. E esse alguém, na maioria esmagadora das vezes, é um ametal. Pode ser metal? Pode, mas na maioria das vezes, ametal. As bases, como é que eu identifico base? É metal mais OH. Metal, existe exceção? Existe. Hidróxido de amônio é uma base covalente, é uma base que não tem metal. Então, aqui, macete de ácido básico para arrênios. Vale para composto orgânico? Não, é outra coisa. Você vai usar a teoria de Lewis. Mas isso aqui funciona muito bem na inorgânica para você identificar. E aí, temos os sais e principalmente aqui, vou até falar ele primeiro, são os óxidos. Quem são os óxidos? Óxidos são compostos binários, um elemento mais o oxigênio. Então, composto binário, em que o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Os óxidos, então, vão ter essa cara aqui, ó. É 2OX. Binário, em que o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Caso o X seja 2, você fica tendo E2O2, você pode cortar e fica tendo EO. Então, olha bem, né? Conforme ele após a deflagração, é formado um sal de magnésio. O que é formado, pessoal? É formado MgO, composto binário, em que o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Isso é exatamente a definição de óxidos. Não é sal. O sal ele é o produto de uma reação de ácido mais base. Ele vai ser formado pelo um cátion da base mais um ânion do seu ácido. A gente tem um composto com essa cara aqui, ó, o cátion da base, o ânion do ácido. Tem isso aqui. Pode ser binário? Até pode, mas a gente tem com outras possibilidades. Os óxidos é que são compostos binários, em que o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Então a gente observa aqui o 3 de fato está errado. A gente já sabia, pela letra B e pela letra C, é o que sobrou, mas aí eu vou continuar reforçando. Estou resolvendo a questão com você, tenho o objetivo de te ensinar, não só te dar o gabarito. Beleza, a 3 está errado. A gente sabe que a 4 está certa, né? A gente já está vendo que ela está nas alternativas, mas aí eu vou mostrar com você. Vou trocar aqui, ó, para a gente fazer o item 4. A gente sabe que a 1 está errada, a 2 está correta, a 3 está errada, a 4. Conforme o diagrama de Linus-Pauling, a distribuição eletrônica do cátion magnésio 2+, é. Galera, você vai consultar a tabela periódica, vai ver que o magnésio tem número atômico 12, e aí tem que saber fazer o diagrama de Linus-Pauling, tá? Eu vou colocar a distribuição direta aqui pra gente. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Aí que vem o ponto. Ele quer a distribuição do magnésio sólido? Não. Ele quer a distribuição do magnésio 2+. Significa que eu perdi 2 elétrons. Então é só eu vir tirar os 2 últimos elétrons. Até funciona, pessoal. Se você tiver ali até começar a ocupar o orbital D, então, por exemplo, até ali com 10, 20 elétrons, ainda dá certo você simplesmente pegar e distribuir. Por exemplo, o magnésio tinha 12. Eu vou distribuir 10, porque eu perdi 2. Vai dar certo? Vai. Só que se os elementos tiverem aí um número maior de elétrons, vai dar errado. Então, conselho meu, faça o certo sempre. Não tire, né? Faça a distribuição com 10. Não faça isso. Tire da camada de valência.
Quais são as camadas ocupadas? Camada K, que é tudo que tem 1. Camada L, que é tudo que tem 2. Então, na camada K eu tenho 2 elétrons. Na camada L eu tenho 2s2, 2p6, 8. E na camada M é tudo que tem 3, 2. Então, de onde eu vou tirar elétron? Aqui, ó, da camada M, que é tudo que tem 3. Nesse caso, eu preciso tirar 2 elétrons e eu tenho apenas o 3s2. Então, eu vou tirar exatamente esses 2 elétrons. Arthur, mas você tirou do último, é sempre o último? Não, não é. Os elementos que tenham, por exemplo, já mais de 20 elétrons, que são os de transição, que começa a pegar o orbital D, se você tirar do último termo, vai dar errado. Você quer mais informações? Né? Para mim não esticar isso aqui também e começar a falar de outros temas, curte aqui e comenta. Fala, pô, Arthur, esse caso aí de distribuição, de tirar elétron de camada de valência, não ficou claro para mim. Grava uma aula. Comenta pra gente como que eu posso fazer, explique em detalhes, porque se eu for fazer isso tudo aqui, a questão vai demorar 2 horas de resolução, né? Então, eu estou filtrando um pouquinho, mas se for uma necessidade sua, me pede que eu faço. E aí, como é que fica a distribuição? 1s2, 2s2, 2p, 6. De fato, é o que ele falou, a gente já sabia, porque a letra A está errada, a letra D está errada, a letra E está errada. Estamos entre B e C, e a gente já sabia que o item 4 estava certo. Ficava faltando o item aqui 5 e 6, que é onde a gente chegou para matar a questão. Após a deflagração da granada, ocorre a reação, após a deflagração da granada com reação do magnésio metálico, conforme a equação, ocorre a formação de óxido de magnésio. É isso aí. E gás hidrogênio como produtos. Gente, óxido de magnésio e luz. Não tem hidrogênio nem no reagente, não tem hidrogênio no produto, não tem hidrogênio em lugar nenhum nessa equação. O item 5 está errado. Então, eliminamos a letra B, ficamos com a letra C. Para fechar, o nosso item 6, então, o 5 nem gastou, né? O 5 foi só olhar a equação. As ligações químicas existentes entre os átomos de magnésio metálico são denominadas metálicas. Verdade, né? Os metais se ligam com ligações metálicas, teoria do mar de elétrons. E as ligações químicas existentes entre os átomos aí de oxigênio e de magnésio são iônicas. Pessoal, como é que eu identifico uma ligação iônica? Ligação iônica tem que ter transferência de elétrons. Ela tem que ser alguém que quer muito perder elétrons com alguém que quer muito ganhar elétrons. Quem quer perder muito os elétrons? São os metais. Quem quer ganhar muitos elétrons? Principalmente os ametais. Então, metal e ametal, ligação iônica. Tem dúvida? Fala, pô, Arthur, como é que eu identifico isso na tabela periódica? Eu vou até voltar aqui para te mostrar. Ó. Nesse mapa mental, eu deixei separado para você esses pontos. Aqui, quer ver? Ó? Quem são, por exemplo, os metais? Eu já deixei separadinho para você. Você olha a tabela periódica, essa parte que está colorida são os metais, características dele. Tem brilho característico, dúctil, maleáveis e etc. Também deixei para você aqui ó, os não metais. Então, saber olhar a tabela periódica e ter essa divisão do que é não metal, do que é metal, é o que vai fazer você acertar a questão. Identificar o tipo de ligação. Beleza? Então eu voltei aqui só para te mostrar essa parte, para poder você ter certeza que estamos falando de metal e ametal. O magnésio está no grupo 2, está lá nos alcalinos terrosos, e o oxigênio está lá do ladinho do flúor, dois extremos. Alguém muito eletropositivo, alguém muito eletronegativo, tem transferência de elétrons, a ligação é iônica. Então, de fato, como esperado, ficamos com a letra C. Querido, eu vou agradecer a sua atenção. Eu vou te pedir o que todo mundo pede, né, nas redes sociais aí, seja YouTube, seja Instagram. Por favor, curte esse vídeo, compartilha, divulga, porque quando você faz isso, as plataformas digitais, YouTube, Instagram, eles entendem que o conteúdo é legal e aí eles divulgam para o maior número de pessoas possíveis. E o objetivo aqui é esse, ajudar pessoas. Eu vou, né, já fiz isso várias vezes, mas fica aqui o convite para você ir lá no meu Instagram, para você ver um pouquinho de curiosidade, ver um pouquinho de mapa mental, beleza? Espero ter te ajudado nessa questão. Muito obrigado pela atenção, bons estudos e valeu!